E atenção para as manchetes do programa de hoje nas entrelinhas. Professores e alunos da ESAG propõem projeto de lei tornando obrigatório protetor solar em empresas públicas e privadas. Quinta-feira, ESAG realiza o primeiro seminário Ecopráticas. Pesquisas na ESAG são apresentadas em São Paulo. Apesar da greve de ônibus, em Florianópolis, aulas continuam na universidade. E no Momento Tricô de hoje, o que significa poupar? Começa agora mais um Nas Entrelinhas, comigo, Enio Luiz Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG e o DESC, todas as terças-feiras, às 11h45. Fique ligado e faça contato conosco através de qual e-mail, Samantha? O e-mail é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Bom dia, Enio. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk 100.1 FM. Bom dia a todos. E a greve de ônibus atrapalha um pouco a vida dos florianopolitanos, Samantha? Atrapalha muito. Parece ser uma novela que todo ano se repete, né, Enio? Mas as aulas continuam normal, na medida do possível dentro da universidade. Eu não sei em que medida também os alunos conseguem criar estratégias de solidariedade, né, para se darem carona. Isso talvez fosse a melhor opção para que essa greve não tivesse, esse tipo de greve não tivesse tanto impacto na vida das pessoas. Talvez ela tenha impacto exatamente por uma certa dificuldade das pessoas se cooperarem, se ajudarem. E aí, claro, fica mais refém, né? E tu cria essa... Eu acho que é refém mesmo, as pessoas estavam... O que você acha, professor Leonardo? Você que vai estar presente no programa de hoje. Olha, eu acredito que a questão da greve é até um estímulo, uma experiência de estímulo às pessoas a serem solidárias, né? A gente percebe que outras iniciativas que fizeram aquele dia do sem carro, as pessoas começaram a se conversar para tentar achar uma solução para chegar até o local de trabalho, local de estudo, né? Então, às vezes, é uma crise que a gente passa com a questão das filas, mas as pessoas, é um momento de aprendizado também. Eu vejo um pequeno lado positivo também de a gente começar a criar uma cultura de solidariedade, não ter mais apenas um carro, uma pessoa, ter um carro, 4 pessoas. Que é uma política razoável isso, né? Mas é uma política, me parece, de postura das pessoas em relação a isso. Enquanto não muda a postura, tem essa dificuldade. E ainda tem mais novidade. Dia 31 agora, nós temos o Ecopráticas, o primeiro seminário do projeto Energia Pura para o Futuro. Quem vai estar participando é o engenheiro Everton Leandro Alves, da Eletrosul, o professor Valério Alessio Turnes e o professor Daniel Moraes Pinheiros, aqui da ESAG, do Departamento de Administração Pública. O mediador é o professor José Luiz Fonseca da Silva Filho. É uma oportunidade, né, para pensar um tema hoje cada vez mais relevante e fundamental. Tem muitas coisas acontecendo. Por exemplo, na semana passada, a aluna Alessandra De Boni participou em Brasília da primeira Consocial Nacional. E adivinhem qual foi a proposta que teve quase unanimidade de votação. Campanha pública gratuita, ou seja, paga pelo poder público para os partidos. Eu acho que isso vai na seara da questão da transparência, da aprovação agora também da lei de transparência, em que tu tem que publicizar todos os atos administrativos, né? É uma iniciativa, eu acredito disso. Bom, nós vamos ter a oportunidade mais adiante, quem sabe, conversar mais de perto com a Alessandra e com outras pessoas envolvidas no Consocial para discutirmos efetivamente o que aconteceu nesse encontro lá em Brasília. Enio, e o ENAPEGS? ENAPEGS, Encontro Nacional de Pesquisadores de Gestão Social, aconteceu na PUC em São Paulo. A ESAG esteve presente com o professor Leonardo, estive eu presente, esteve a professora Paula presente, esteve o professor Arlindo, que é do curso de Economia, estiveram alunos presentes, a Alessandra esteve presente. Quem que mais esteve presente, professor Leonardo? Você que esteve... A Maria Aparecida. A Maria Aparecida, ok. E, além disso, ex-alunos aqui da ESAG também apresentando trabalhos pela Universidade Federal. Muito interessante. Excelente. Bom, vamos começar. Momento Tricô de hoje com o professor Deonir Tomazelli, especialista em finanças. Vamos discutir o tema de poupar. Professor, o que significa poupar para a sua família? Olá, bom dia a todos os ouvintes, né? Poupar para a sua família, para a minha família, é dar valor a si mesmo. No sentido que quando você poupa, não é a poupança, né, que é inclusive mudar as regras de correção aí, o governo está mudando e tal, né? Poupar é você economizar, no sentido de você tentar gerar algum patrimônio. E se você tem um patrimônio, se tem algo real, de valor, você pode decidir quando que você vai gastar e onde você vai gastar. Quando você não consegue poupar, o caminho geralmente é inverso. Você é obrigado, imediatamente você recebe, seja o seu prolabore, seja o seu salário, a mesada, né, a garotada nova aí, imediatamente já tem que deslocar esse recurso para tampar buracos, né? Tampar buraco é uma linguagem, acho, bastante conhecida.
E quando você consegue reverter essa situação, você começa a tornar-se senhor, né, do seu recurso. Assim como o senhor das horas, eventualmente, que você quer descansar, praticar seu esporte, no mesmo sentido com o recurso financeiro. Então, poupar, acho que é um pouco isso, você tomar consciência, você não pode viver sem o recurso financeiro, né? Nossa sociedade é uma sociedade capitalista, então o valor de troca é a moeda. Então, vamos nos adequar, vamos tomar um pouco de consciência sobre o que significa você ter uma moeda de troca que é buscada por todos que estão por aí, estão atrás dessa moeda de troca no primeiro instante para suas necessidades. Mas, professor Deunir, que vantagem eu terei em construir uma poupança? Você vai ter um sono mais tranquilo, a primeira situação, né? Aí relacionamentos um pouco mais bacanas também, né? E você realmente vai poder dar-se ao direito, né, de visitar um determinado lugar, você vai se dar o direito de poder ou não, né, comprar uma regalia, né, para alguém um presente. Para alguém, Dia dos Namorados está por aí, né? Então, às vezes, não vou comprar o presente para o meu namorado, para minha namorada, mas eu já vou ficar pendurado. Mas se você tem uma poupança, você vai com maior, né, tranquilidade, dar-se assim ao luxo de presentear alguém, né, e assim por diante, né? Então a gente pode pensar que a ideia de escolher uma poupança é um exercício de autonomia e liberdade em outro aspecto. Com toda certeza. Então, gostaria só que a gente separasse meio, o que é a poupança? A poupança é aquela que todo mundo diz, vou colocar dinheiro na minha poupança. Poupança significa poupar, é você guardar uma parte da sua receita. Isso é bastante fácil, é bastante tranquilo você ter essa consciência, principalmente quando você começa a pensar o seguinte, olha, quanto que eu custo no mês, quanto que eu preciso para viver no mês? Eu preciso de 500 unidades monetárias, R$1.000. Então, isso também não adianta eu querer começar a viver, se eu tenho R$1.000, começar a querer ter um padrão de vida que ultrapasse muito isso. Então, acho que é essa consciência que você tem. Então, poupar é você viver dentro do padrão que você está ali, né, que você está podendo fazer. Acho que por aí é brincadeira. Esse foi o Momento Tricô de hoje, com as dicas sobre poupança, com o especialista em finanças, Deunir Tomazelli. Obrigado, professor. E nós seguimos o baile, né, professor Enio? Nós temos o professor Leonardo Secchi, que está aí com a turma do 5º termo Administração Pública, que tem uma proposta interessante, protetor solar, para disponibilizar para a população de Florianópolis. Em primeiro lugar, professor Leonardo, qual é o objetivo da tua disciplina que viabiliza a apresentação desse projeto? Professor Enio, bom dia Samantha, obrigado pelo convite. A nossa disciplina de políticas públicas, ela tem um lado técnico e um lado político, né? A gente passa a matéria, conteúdo formal da disciplina, mas também tem um objetivo de experimentação prática daquilo que a gente ensina em sala de aula. Então, uma das estratégias que a gente adotou foi convidar os alunos que eles se engajassem em uma campanha. A gente já vem fazendo isso há 2 anos e todo semestre os alunos se engajam em uma campanha. Então, este ano eles se engajaram na campanha Protesol, e eles daqui a pouco vão falar mais especificamente sobre isso, mas o objetivo da disciplina é realmente despertar esse senso político no aluno, despertar a autoestima dele no sentido de ele como um ator ativo na sociedade e um agente de mudanças, porque hoje em dia que a gente vê e geralmente se reclama bastante da gurizada meio que largada com relação à política, né? Acaba terceirizando a política para aqueles que já estão lá, né? Então, na disciplina de política pública, ela tenta resgatar um pouco esse lado também, né? Das pessoas voltarem a se interessarem pela questão pública e também perceberem que elas têm influência na agenda, tanto na agenda da mídia quanto na agenda política e na agenda governamental formal. A gente tem trabalhos de outros anos que já modificaram, já foram para programas de televisão, modificaram atitudes do executivo, modificaram atitudes do legislativo, e essa campanha aqui do Protesol também já está conseguindo fazer uma massa crítica aí de modificação, inclusive da legislação municipal. Bom, parece que o tema da autonomia, dessa ideia de puxar o poder para si, no sentido de poder efetivamente mobilizar as coisas, seja poupando, seja propondo políticas públicas, está rondando hoje no nosso programa. Eu tenho uma questão, temos 2 alunas aqui, a Paula Reis e a Mariana Seco. Paula, eu queria te perguntar o seguinte, como é que surgiu essa iniciativa específica de ter esse tema para a campanha? Primeiro dia, bom dia a todos que estão aqui nos escutando. A nossa campanha, ela surgiu com um professor de ensino a disciplina de políticas públicas, que ele propôs a nós que nós identificássemos um problema público e buscássemos formas de solucioná-lo. Então, juntamente com um grupo maior, nós definimos que seria a proteção aos trabalhadores expostos ao sol. Nisso, nós buscamos com que formas poderiam ser feitas.
essa forma de proteção a eles. Eu queria perguntar para Mariana Seco, se justifica, é uma questão realmente vital, importante, a questão da proteção da pele das pessoas, do sol escaldante aqui de Florianópolis? Sim, primeiramente bom dia, obrigada pelo convite, pela abertura. E com certeza a gente acredita que sim, porque senão a gente não estaria lutando por essa causa. É importante lembrar que o sol ele não prejudica a pele apenas no verão. A gente não tem que se preocupar com a pele apenas no verão, quando o sol está muito quente. E os trabalhadores que trabalham diariamente expostos ao sol, a gente tem que se preocupar com eles, porque o sol traz muitas consequências negativas. Tem o câncer, tem diversas doenças que podem afetar. O câncer. Vocês têm dados sobre câncer, incidência de câncer? O estado de Santa Catarina é um dos estados do Brasil com a maior incidência de câncer de pele. Acredita-se muito por causa da descendência europeia, né? No último censo, a maioria da população se declarou de pele branca. Então, o câncer de pele em Florianópolis também é uma das cidades do estado que tem a maior incidência de câncer de pele. E o nosso trabalho ele vem justamente como uma forma de prevenir e não remediar o câncer, que é um tratamento geralmente custeado pelo Estado, que é um tratamento caro, enquanto que a prevenção ela se torna irrisória perto do benefício que ela gera. Eu diria que essa é a ideia central de uma boa política pública, né? Tu evitar o problema efetivamente. Uma informação interessante é que a questão de exposição ao sol não está dentro do rol do direito do trabalho como uma das categorias de insalubridade. Então, o trabalhador que está ali exposto, ele não tem qualquer garantia do ponto de vista jurídico para isso. Então, de fato, tem que ser um outro tipo de iniciativa, né, professor Enio? Eu queria saber como é que vai ser feito esse trabalho agora político, digamos, para haver a tramitação do projeto de lei. O que já foi feito? Como é que está essa questão? Então, tem um projeto de lei de um vereador aqui da Casa de Florianópolis e ele propõe que essa lei obrigue pessoas que já tiveram câncer de pele ou com outro problema relacionado à pele e trabalhadores expostos ao sol, que o Estado forneça gratuitamente o filtro solar a eles. Só que nesse projeto de lei, ele se restringe muito a 2 aspectos, que tem que ter a prescrição médica e comprovado que o funcionário está exposto ao sol, e para pessoas que recebem até 2 salários mínimos. E a nossa intenção é que seja feita um projeto de lei complementar a esse, trazendo não só o fornecimento do filtro solar, mas o fornecimento de outros equipamentos de proteção solar. Vocês já fizeram contato com esse vereador, com a Câmara Municipal? Sim, estivemos em reunião com ele na última semana, discutindo. Vai ser marcada uma audiência pública para que essas nossas reivindicações sejam acatadas nessa lei, ou se ela vai ser uma lei complementar à dele. Antes a Samantha fazer a pergunta, como é que foi a reação do vereador a essa proposição? Ele ficou muito contente, porque ele viu que ele estava indo na direção certa. Ele percebeu que, como ele já tinha iniciado essa campanha, já tinha iniciado essa ação, ele percebeu que tinha mais pessoas preocupadas, e isso trouxe relevância ao projeto de lei dele. Foi bem positivo o contato. Eu tenho uma questão. O projeto ele visa trabalhar com as empresas públicas e privadas, né? As empresas privadas que vão fornecer, efetivamente, fizerem parte, elas vão ter algum tipo de benefício? Como que vai ser esse custo? O empresário vai ter que arcar 100% com isso? Como é que vocês chegaram a pensar nessa questão? Sim, a nossa campanha, ela pede, sugere que empresas públicas e privadas que tenham funcionários expostos ao sol, que elas forneçam de forma gratuita aos seus funcionários. Não só o filtro solar, mas equipamentos de proteção, como boné, chapéu, óculos de sol. Então, isso não vai sair dos cofres públicos, vai sair também da iniciativa privada. Como é que, Mariana, vocês estão pensando em mobilizar a turma para que efetivamente agora esse projeto ande e seja aprovado? Então, na nossa disciplina foram diversificados grupos e cada um tenta atacar um tipo de mídia, né? Tem a mídia que vai atacar as rádios, as televisões, as mídias sociais, e todos estão se engajando nessa causa para que a gente consiga que esse projeto dê certo. Ok, gente, infelizmente o tempo é curto, mas a temática é muito importante. O importante é levantar essa problemática e futuramente a gente poderá voltar, e esperamos, professor Leonardo, que essa proposta seja aprovada.
É uma pena para quem está em casa que não consegue ver as camisetas que são belíssimas, né? A campanha é séria e eficiente. Não, o pessoal pegou junto, estão nas redes sociais, estão visitando os vereadores. Realmente é bonito de ver os alunos da administração pública se engajando numa campanha que é de interesse coletivo. Qual é o endereço da rede social para quem quer de casa entrar em contato, saber mais da campanha? Tem no Facebook, né? No Facebook é campanha Protesol e Temos Twitter também. Também campanha Protesol. Ok, muito obrigado a todos pela participação, professor Leonardo, professor Delmiro, as alunas, todo mundo que nos ouviu, e semana que vem a gente vai voltar, é isso, Samanta? Semana que vem a gente volta, né? Uma boa tarde para todo mundo e sorte para quem não está de carro.